Olá, eu sou a Gabriela Veras, apresentadora do podcast do Nosso Meio. Estamos aqui no Ceará RH, o maior congresso de gestão de pessoas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E teremos essa temporada especial aqui no evento. É uma oportunidade da gente ampliar o diálogo que os palestrantes começam no palco. E hoje eu vou começar com Fran Winadin. A Fran, ela é consultora, conselheira, palestrante e professora de programas de formação executiva. Fran, é um prazer ter você aqui no nosso Meucast. Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por ter reservado seu tempo para estar aqui. Eu queria que você começasse contando um pouco do que você vai trazer para o palco do Ceará RH. Ok. Bom, eu vou falar sobre diversidade etária, liderança multigeracional e etarismo, que são os temas que eu tenho trabalhado dentro das organizações. Muito bom. O etarismo é muito importante, é um tema que deve ser muito bem falado. Eu achei, inclusive, uma entrevista sua, você falando sobre isso, né, que o preconceito com a idade não é só com a terceira idade em si, mas é com qualquer idade, né? Qualquer idade. Eu sofri etarismo quando eu era jovem, eu nem sabia nominar isso, né? Mas Muito foi bom. a primeira vez que eu senti na pele o etarismo. Muito bom. A gente teve mais cedo a Yara Andrade, que é do Grupo MRH, ela até falou sobre isso, né? O quanto eles focam lá no grupo em ter pessoas de diferentes idades, porque isso é muito importante para a oxigenação dos colaboradores. Eu queria que você contasse um pouco disso, né? De como as empresas devem olhar a diversidade até na idade. Então, a diversidade etária, ela abraça todas as outras. Então, você tem todas as vantagens da diversidade ampliadas, né? Por exemplo, inovação, né? Você está trazendo diferentes perspectivas. Quando você olha para as gerações, né? Você traz uma pessoa da geração Z, uma pessoa da geração Y, né? Uma pessoa da geração X, Baby Boomer, que hoje você tem nas organizações, normalmente, essas 4 gerações atuando juntas. E quando você traz o olhar de cada um, a perspectiva de cada um, você enriquece muito o debate, muito a discussão, né? Agora, não é uma coisa muito fácil, né? Porque a gente tem diferenças de valores, diferenças de opiniões. Então a empresa precisa estar preparada para isso, para divergência, para diversidade. Mas assim, normalmente ela traz um maior engajamento das pessoas, mais produtividade, mais lucratividade. Então, a gente só tem benefícios quando a gente tem a diversidade etária. Muito bom. Quando você fala que a empresa precisa estar preparada, o que significa estar preparada, né? Está preparada porque, por exemplo, quando você tem normalmente uma geração só dentro da organização, numa agência de publicidade, por exemplo, é muito comum você ter só pessoas jovens. E aí, quando você traz uma pessoa mais velha, essa pessoa começa a questionar algumas coisas, né? Mesma coisa que se você tem num time só pessoas mais velhas e traz uma pessoa mais jovem. A pessoa questiona, começa a fazer perguntas, começa a querer fazer coisas de um jeito diferente, né? E nem sempre quem está lá está preparado para ouvir, para aceitar esse tipo de coisa. Acho, puxa, o que esse menino vem querer dar palpite? Ou então, o que essa velha, né? Porque quando você está falando das pessoas mais velhas, o preconceito é assim. O que essa velha está querendo dar como opinião aqui? Ela é desatualizada. E aí vem os estereótipos negativos, né? Ela é desatualizada, ela não sabe o que ela está falando. Então é isso, a empresa... Por isso que a gente normalmente, numa organização, a gente faz um trabalho para preparar, sabe? Para preparar o terreno para que esse diálogo aconteça de uma forma mais empática. Muito bom. Saiu recentemente o ranking das melhores empresas para trabalhar no Ceará, segundo o GPTW, né? E uma pesquisa feita pelo GPTW, pelo Great People, com essas 50 melhores empresas, apenas 4% dos colaboradores tinham 55 anos ou mais. E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? De como é uma realidade que realmente a terceira idade não tem estado presente no mercado de trabalho, nem por conta por falta de iniciativa da terceira idade, mas sim das marcas serem agregadoras. Do preconceito, né? O que acontece é que, assim, o Brasil, ele tem uma sociedade jovem-cêntrica, né? Então, ela é focada no jovem e acha que a juventude é sinal de talento. Então, o que acontece é que a pessoa com mais de 50 anos, ela é vista com esses estereótipos negativos que eu falei, né? Uma pessoa desatualizada, uma pessoa que não sabe mexer com tecnologia, uma pessoa teimosa. Então, todos os estereótipos negativos recaem sobre as pessoas mais velhas. Então, por isso, as empresas terminam não querendo contratar. E são estereótipos, é puro preconceito. Só que a gente está tendo uma inversão da pirâmide etária no Brasil. A gente tem menos pessoas nascendo, a nossa expectativa de vida está aumentando e a tendência é a gente ter menos jovens no mercado de trabalho.
Então, as empresas que não se prepararem para ter pessoas mais velhas, elas vão ter problemas, porque elas não vão ter onde encontrar tantos jovens como elas têm hoje. Então, essa já é uma questão que estrategicamente as empresas deveriam estar pensando. E tem um outro ponto que, assim, quem é jovem e hoje está dentro de uma empresa com preconceito, né? Eu não vou trazer pessoas acima de 40, de 50 anos. Amanhã, quando eu tiver com 40, 50 anos, vai estar no mercado desempregado, porque as empresas vão continuar com essa cabeça de achar que não pode trazer pessoas mais velhas. Então, é um preconceito que se retroalimenta. As pessoas deveriam pensar nisso, sabe? Quem está dentro de uma empresa, hoje tem a oportunidade de pavimentar esse caminho. Muito bom. Fran, você contando um pouquinho de como você começou a trabalhar com etarismo, né? Você disse que era inclusive um headhunter e via muito dos seus clientes pedindo, tipo, ó, para esse cargo eu quero uma pessoa de até 30 anos, para esse cargo eu quero uma pessoa entre a idade tal e tal, e você ficava se questionando, tipo, o que isso tem a ver, né? Eu queria que você contasse um pouquinho desse início, né? Eu acho que assim, a primeira vez, né, quando eu era funcionária até numa área de recursos humanos de um banco, que a gente tinha que selecionar caixas. E aí a idade máxima era 30 anos. E eu falei, gente, o cliente vai sair da fila e vai dizer, eu não vou nesse caixa, porque ele tem 40, 50. Que diferença faz a idade do caixa? Né? Então, aquilo já me chamou a atenção. Eu não sabia que isso se chamava etarismo. Né? Mas sabe aquelas normas que as empresas têm de idade que ninguém questiona? É assim porque sempre foi assim? Então, a idade do caixa é no máximo 30. E ninguém nunca pergunta. Por isso que eu digo, quando você faz essa integração de gerações, você traz alguém para questionar, né? Então, eu tinha 20 anos e eu cheguei lá questionando, mas por que um caixa não pode ter 50? E as pessoas me olhavam e falavam, porque o caixa tem que ter até 30. Mas qual que é o motivo, né? Porque jovem também não se contenta com a primeira resposta. Então, isso, eu acho que assim, foi a primeira vez que eu me deparei com isso. E depois, trabalhando como headhunter, era assim, um gerente de produto com experiência em biscoito, que fala inglês, japonês, isso, aquilo, e que tenha no máximo 30 anos, 35 anos. É muito comum isso. É verdade. Então, eu acho que todos esses marcadores etários que as empresas têm, eles são questionáveis, porque a idade não deveria ser um critério para nada. Muito bom. Você falando um pouco sobre isso, né? A gente vê o quanto a intergeracionalidade é uma realidade, né? Para o mercado de trabalho, principalmente nos próximos anos, né? A gente vai ver dentro do mercado de trabalho pessoas de diferentes idades e as pessoas precisam conviver com isso. Eu acredito que o que precisa ser investido é em capacitação para essa terceira geração e também uma capacitação para a nova geração, porque eu vejo muito elas conseguem ser complementares, né? Sim. Da mesma forma que a terceira geração não tem essa habilidade, não nasceram como nativos digitais, a nova geração, né, tem uma certa imaturidade, emocionalmente não conseguem lidar muito bem. Então, há uma sabedoria na terceira idade que pode ser injetada ali nessa nova geração. Queria que você falasse sobre isso, né, de como o ambiente de trabalho deve estimular essa interação. E até um ponto interessante nisso que você falou, né? Essa questão da tecnologia, né? Então, tudo bem, para uma pessoa com mais de 50 anos, lidar com tecnologia é como quando a gente aprende uma segunda língua, né? Você vai aprender a falar inglês. Então, não é uma coisa natural, mas você pode aprender. Agora, se a gente olhar para a geração Z, eles também têm dificuldade com tecnologia. Pede para alguém da geração Z fazer uma planilha no Excel. Não sabe. Por quê? Porque eles estão acostumados a usar o celular. Então, essa mesma dificuldade com tecnologia, talvez por ângulos diferentes, ela acontece com várias gerações, né? Então, assim, o que a gente tem que fazer, quanto à área de RH, né, é trabalhar o lifelong learning, né? A educação ao longo da vida. Ou seja, hoje, por exemplo, quando eu comecei na empresa lá atrás, o primeiro projeto que eu fiz foi um plano de preparação para aposentadoria. Hoje, as empresas já me contratam para fazer programas de educação para longevidade. Por quê? Vamos lá, a gente vai viver mais. Você tem, 30, saiba que você vai viver até os 90, 100, provavelmente. O que você já deveria estar fazendo que você não está?
Você deveria estar se preparando financeiramente, você deveria estar cuidando da sua saúde física, você deveria estar cuidando da sua cabeça, várias coisas, né? Aprendendo várias coisas. Então, as empresas estão começando a perceber que elas podem ter um papel no desenvolvimento das pessoas ao longo da vida. E aí a gente faz trilhas de desenvolvimento, abraçando várias coisas e dependendo da fase em que você está, você entra num pedaço dessa trilha, sabe? Num pedaço desse caminho. É bem legal. Muito bom. Queria que você contasse um pouco desses livros que você deixou aqui na mesa, né? Legal. O que significa cada um, o que você compartilhou em cada uma dessas obras. Tá, esse daqui foi meu primeiro livro, Etarismo, um novo nome para o velho Eu preconceito. adorei esse nome. Então ele foi, na verdade foi o primeiro, eu queria explicar para as pessoas, porque as pessoas não entendiam o que era etarismo. E eu tinha, assim, acesso a muito artigo acadêmico e tal, que é, vamos dizer, complexo, né? Um negócio que não é fácil de ler. Aí eu quis colocar isso numa linguagem fácil, acessível, para que qualquer pessoa pudesse ler e entender. E o preconceito, a manifestação do preconceito em várias áreas da nossa sociedade, né? Então, no trabalho, em casa, o preconceito, sei lá, na área de publicidade e propaganda, nas novelas, no cinema, na televisão. Então, assim, nos esportes, eu falo de várias, né, do preconceito em várias áreas, né? Então, esse foi o primeiro, esse foi meu só. Esse segundo aqui, esse livro Caixinha, ele é um livro que eu sou coautora, né? Sou eu e outra pessoa. Então, a gente fez 100 perguntas sobre o preconceito etário para usar em dinâmica de grupo ou em psicoterapia, né? Então, por exemplo, você tem mais medo de ser velho ou de parecer velho? Explique. Você joga uma pergunta dessas, nossa, isso dá um pano para manga assim, e como essa tem 100. Então é bem legal esse livro Caixinha, porque ele dá assim, uma oportunidade bem interessante. Né? É uma interação muito legal. Esse aqui também eu fui coautora, então é Diversidade e Inclusão em suas dimensões. Eu escrevi um capítulo sobre como implantar um programa de diversidade etária dentro de uma organização. Lógico que, dependendo da cultura, dependendo de como a empresa está, você vai ter que fazer ajustes. Mas assim, idealmente, né, o que você precisaria fazer para implantar um programa desses dentro de uma empresa? Que é o meu dia a dia, o que eu faço. Muito bom. A gente vê muitas pesquisas mostrando como a nova geração tem investido em marcas, tem continuado em marcas que investem na capacitação. As pessoas têm que ter essa dimensão da carreira, né? Eu acredito que tem muito a ver com o seu trabalho, né? De mostrar para as marcas que elas devem investir na capacitação dos colaboradores para que eles se vendam ali daqui a, sei lá, 30 anos, né? A gente sabe que a nova geração tem essa tendência de ficar um tempo mais curto dentro das organizações, mas é por isso que é muito dessa oxigenação corporativa, de entender que as necessidades das pessoas estão mudando, né? Não são mais necessidades gerais, são necessidades individuais. Eu queria que você contasse um pouco sobre essas mudanças. Eu acho que tem isso que você falou e tem também uma representatividade que você precisa ter dentro da tua empresa, porque o teu cliente, ele tem todas as faixas etárias. E aí, se você tem, por exemplo, só jovens na sua empresa, ele não consegue entender, ele não consegue ter empatia com o seu cliente mais velho. Um dos trabalhos que eu fiz foi dentro de um banco que os clientes não conseguiam usar o app. Né? Então, você não pode simplesmente achar que o teu cliente vai começar a usar um negócio. Se você não ensinar ele como que ele vai utilizar aquilo, né? E, por exemplo, na área da moda, a gente tem também uma dificuldade, porque muitas vezes, se você só tem jovens dentro da empresa, esses jovens eles vão entender que uma pessoa mais velha só vai usar, sei lá, roupas antiquadas, sabe? Roupas que não fazem... Por exemplo, eu tenho 61 anos. E assim, não é muito fácil eu encontrar coisas que eu acho legais para minha idade. Né? Agora a gente começa a ter mais acesso. Mas assim, até um tempo atrás, a moda era desenhada para mulheres jovens, né? Magras e jovens, porque tem isso, né? Você vai tendo várias intersecções aí. Então, a mulher madura, que às vezes passou pela menopausa ou está passando pela menopausa, que já tem um corpo um pouco mais cheio e tal, tem muita dificuldade de achar coisa legal, coisa descolada, né? Por quê? Porque tem alguém lá achando que essa mulher quer usar uma roupa antiquada. E não é o caso. Eu vi você falando sobre isso na entrevista, né? O quanto a mulher é muito
muito pior, que não é muito pior, né? Mas como as mulheres sentem que é pior envelhecer do que o homem, como o homem se sente mais confortável com o tempo, né? Eu queria que você contasse sobre isso. Você até trouxe uma pesquisa que eu achei super interessante. Eu queria que você contasse aqui no nosso Meucast. Foi a Miriam Goldenberg que fez essa pesquisa, né? Ela perguntou, né, se você deixaria de usar alguma coisa porque você envelheceu, né? Uma roupa, um adereço, sei lá, qualquer coisa, né? E aí teve um percentual, eu não estou lembrada aqui, mas se eu não me engano, era 96% dos homens falaram que não, que eles não deixariam de usar nada, né? E das mulheres, 91% falou sim, que deixaria de usar alguma coisa porque envelheceu. Porque a mulher mais velha, ela é muito julgada, né? Por exemplo, se ela vai usar um biquíni na praia, né? Muito cavado, ou uma roupa muito decotada, ou sei lá, quando ela deixa o cabelo ficar branco, né? Ela é criticada o tempo inteiro. Ela não pode ser aquilo que ela quer. Ela tem que estar o tempo inteiro agradando, e normalmente agradando o masculino, que invisibiliza ela, né? Os homens não, eles estão mais confortáveis. Se eles tiverem cabelo branco, tudo bem. Se tiver barrigudo, tudo bem, né? A mulher já fica neurótica, já tem que o tempo inteiro estar em forma. Então tem uma pressão muito grande, né? Realmente a gente tem a intersecção aí, né? Do etarismo com o sexismo e muitas vezes com o racismo também, porque a mulher negra e idosa é a que mais sofre preconceito na sociedade. Muito bom. Agora, falando especificamente sobre etarismo, né? Eu queria que você deixasse uma dica aí, tanto para as organizações, para a gestão de pessoas das organizações, para ter uma gestão mais igualitária, mais que agrega cada vez mais, mas também para os profissionais da terceira idade, para eles se manterem no mercado, o que é interessante para esses profissionais se manterem aí, sempre se atualizando. Então, eu acho que tem várias formas, né? Tem desde um programa de treinamento e desenvolvimento que você pode fazer, que você pode ter várias trilhas, mas tem um trabalho que eu acho que é o inicial, que é o de letramento, né? Colocar todo mundo na mesma página, com informação, com conhecimento, né? Mostrando um pouco o que é isso, né? Explicando, para depois você tentar atingir o coração das pessoas, né? Mostrar o quanto que isso faz mal para as pessoas, o quanto que o etarismo é prejudicial. Porque o etarismo, assim, ele é o terceiro maiorismo do mundo ocidental, né? Ele só perde para o racismo e para o sexismo. E em pessoas idosas, ele causa depressão, né? Ele realmente dá vários problemas aí de saúde mental, são associados ao etarismo. Então, as empresas elas podem contribuir para que isso seja amenizado, né? Colocando pessoas mais jovens e mais velhas trabalhando juntas, fazendo programas de mentoria reversa. Então, tem várias coisas que podem ser feitas para você minimizar isso. O certo é você desenhar um programa de acordo com a cultura da tua empresa, estruturar aquilo e de acordo com os seus objetivos, com as suas dores, enfim, fazer uma coisa focada naquilo que você quer. Muito bom. Antes de encerrar nossa conversa, eu queria que você desse uma dica de livro, filme ou série que você acha interessante. Não precisa ser necessariamente voltada para o mundo corporativo, mas algo que você consome para oxigenar a sua mente. Olha, bom, o clássico é o Senhor Estagiário, né? Que se não viram, tem que assistir o Senhor Estagiário. Tem uma série que chama Grace and Frankie na Netflix, que é muito boa, com a Jane Fonda. É muito boa essa série. Que mais? Tem um filme, um vizinho, alguma coisa. Acho que é O Bom Vizinho. Eu acho que eu assisti. Vizinho. Até recente agora. O pior vizinho do mundo, eu acho. Do mundo. É isso. Que mostra bem. Sim, é muito legal. Idoso com os estereótipos. Agora, tem um filme recente, que é A Substância. Esse precisa muito ver, só que é um filme de terror. Tem que ir preparado para esse filme. Mas assim, até onde a mulher aceita chegar para ter a tal da juventude eterna. O que aceita fazer em termos de procedimentos estéticos para se manter jovem? Olha, é um filme que mexe muito. Mas assim, não é um filme de fácil digestão. Mas ele vale muito a pena assistir. Prestes a subir no palco, Fran, queria que você contasse pra gente o que é que você quer deixar para esses congressistas. Qual a principal mensagem que você quer deixar para quem está participando do Ceará RH?
Eu acho que a área de recursos humanos ela é fundamental nessa mudança de mindset, de mentalidade, sabe, dos líderes. Porque a gente tem muitos líderes que acham que as pessoas mais velhas são aqueles estereótipos negativos que a gente enxerga, né? Então, acho que a área de recursos humanos tem esse papel de trazer esse letramento para dentro da empresa e de começar a mostrar o quanto a integração geracional é importante. Acessar os estudos que são feitos no mundo inteiro, né? Eu faço trabalhos, inclusive, para empresas fora do Brasil e tem, assim, os avanços são muito documentados lá fora. Aqui no Brasil a gente ainda não tem muita coisa documentada, mas já tem alguma coisa. E eu acho que se a gente mostrar, sensibilizar a liderança pelo bolso, o quanto que isso pode trazer de coisa boa para a minha empresa em termos de resultado, a gente já começa a fazer essa transformação. Muito bom. Fran, muitíssimo obrigada por essa conversa. Obrigada pela sua participação no nosso Meucast. Agradeço também aos nossos patrocinadores, SomaPay, Forte Tecnologia e a ABRH Ceará. Muito obrigada, Fran. Uma ótima palestra. Obrigada. Você que está nos assistindo, continue acompanhando o nosso meio, nosso Instagram, @o nosso meio, nosso portal, nossomeio.com.br. E é isso, nos encontramos na próxima quinta-feira, no seu, no meu, no nosso Meucast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio.